Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Rogério Fernandes da Notprint Assistência Técnica. Hoje estamos aqui com um notebook, um Alienware, esse aqui é o M15R2 e o cliente que nos trouxe ele é lá de São Paulo, a quem eu agradeço a preferência, a confiança de ter trazido seu equipamento para reparo aqui conosco. Sim, ele veio até nós aqui em São José do Rio Pardo trazer o notebook para uma avaliação e um orçamento. O defeito desse notebook é o seguinte, ele disse que parou de apresentar vídeo no display, na tela interna, e estava utilizando apenas no HDMI, mas também depois parou de apresentar vídeo no HDMI. E ele liga e fica uma apitação só, né, segundo o relato do cliente. Mas, porém, entretanto, tem aí um porém. Antes de trazer até nós, ele levou na Santa Efigênia, numa outra assistência técnica lá da região da Santa Efigênia. Nada contra as assistências da Santa Efigênia ou de qualquer outro lugar, mas levou até lá e parece que ficou algum tempo lá e nem orçamento teve. Então assim, a gente vai avaliar, hoje é um vídeo de avaliação, a gente vai avaliar, vai analisar juntos aqui na bancada o que está acontecendo com esse notebook. A gente vai ligar, vai verificar quais são os defeitos dele para a gente gerar um orçamento, tá? Então, se você está chegando agora e não sabe o que é a Notprint é uma assistência técnica especializada em reparos de notebooks e MacBooks e recebemos equipamentos de todo o Brasil. Então, se você precisa de reparo, sempre na descrição do vídeo tem um link para o nosso WhatsApp, fique à vontade para saber como que trabalhamos. E também aqui em cima está aparecendo o nosso site, entre lá, veja as informações da nossa empresa, lá também tem um formulário para você entrar em contato conosco. Agora sim, bora para o vídeo de hoje. Bom pessoal, como de costume, vamos verificar o defeito relatado pelo cliente. Vou ligar aqui o carregador, só para ter ideia, olha o tamanho do carregador comparado com a minha cabeça. É um baita carregador, é um carregador aí de 19 volts por 12 amperes, tá? Então assim, é um carregador parrudo para dar conta do recado aqui da configuração da máquina, né? Essa máquina aqui consome muita energia, muita corrente, então precisa ter um carregador equivalente. Já que estamos falando em carregador, para vocês que estão me assistindo aí, seja um carregador de MacBook ou notebook, geralmente quando apresenta defeito no carregador, geralmente é o cabo. Então tenta procurar uma assistência técnica e substituir o cabo. É difícil encontrar cabo original, mas tem uns cabos compatíveis que também são bons, tem que pesquisar. Mas tem uns cabos bons, compatíveis, e em alguns outros casos também tem uns cabos originais. Então sempre que apresentar defeito na fonte de vocês, tenta consertar a fonte original do notebook ou do MacBook. Caso não seja possível, eu recomendo sempre utilizar a fonte original. Isso faz uma diferença muito grande para quem quer ter uma qualidade, quem quer ter uma vida útil do notebook por mais tempo, pois carregadores falsos com carregadores compatíveis detona a placa-mãe. Se for do interesse de vocês, já tem um vídeo no canal até, mas é antigo. Eu posso estar fazendo um outro vídeo mostrando a utilização de um notebook com um carregador compatível no osciloscópio, para vocês entenderem, porque isso aí só dá para ver no osciloscópio, e também algumas aplicações no notebook, utilizando um carregador compatível e um original para ver a diferença. Se vocês acharem interessante, comente aí, grava sobre carregador original e falsificado. Tá, então, sem delongas, vamos ligar o notebook aqui. Então aqui eu liguei o carregador, vamos pressionar para ligar. Ligou, acendeu aqui o LED do teclado, o cooler também girou. E agora sim o barulho que o cliente relatou. Então ele está fazendo todo esse escândalo, mas eu vou ligar aqui o mouse para a gente ver se tem post. Ó, desliguei aqui para a gente poder conversar, tá? Pois o barulho é bem alto. Então o que acontece? Vocês viram que a luz do mouse acendeu, isso significa que tem post. Ou seja, a máquina está ligando, mas não está apresentando vídeo no display interno e, segundo o cliente, também não está apresentando no HDMI. Mas esse barulho não é estranho. Para quem aí trabalha com manutenção,
de notebook, já pegou notebook Dell, esse barulho é quando ele cai naquela tela de diagnóstico da Dell e começa a testar o monitor, testar todos os hardware, todos os periféricos do notebook. Então acredito que esteja caindo nessa tela de teste, né, nessa tela de diagnóstico, mas não está apresentando o vídeo. Então a gente vai desmontar aqui e analisar a placa. Tá faltando alguns parafusos. Aqui a trava também do RJ45 já está quebrada. E vamos verificar como que está a placa-mãe internamente. Então tá aí, ó. Removemos essa tampa e temos acesso à placa-mãe. Pelo menos uma parte dela, né? A parte de trás da placa-mãe. E olha o que temos aqui. É complicado. Depois vocês vão dizer que eu estou falando mal, mas não estou falando mal. É apenas fatos. Vou aproximar a câmera aqui, ó. Nem vou cortar essa parte que eu estou focando. E olha o que a gente tem solto aqui dentro. Um parafuso. Ah, tá, mas é só um parafuso. Tá, é só um parafuso. Mas a bateria está ligada. Se esse parafuso corre aqui dentro, ele vai fechar um curto, até tirar daqui de cima para não correr esse risco. Mas se esse parafuso cai aqui na placa-mãe e fica correndo, a bateria está ligada, está energizando a placa-mãe. Se a gente fazer medições, a gente vai ter 12 volts por vários pontos da placa-mãe. E se esse parafuso cai, por exemplo, num ponto de 12 volts e fecha contato, fecha curto com a região que tem que alimentar o CPU, que é em torno de 1 volt, 12 volts para 1 volt tem uma grande diferença. Você já sabe o que vai acontecer com o CPU. Isso se já não aconteceu, né? Então assim, um parafuso solto aqui dentro, pois deixaram o parafuso solto aqui dentro. Isso aqui é um grande erro, um grande problema, né? E a gente vai ter que analisar. Então assim, não é falando mal, é fato. Um fato, um parafuso solto aqui, depois que passou por uma outra assistência. Daí o primeiro passo, eu sempre falo isso nos meus vídeos, desliga a bateria, tá? Então a gente desligou a bateria, agora a gente consegue manusear, testar, tirar a placa-mãe sem correr risco de derrubar uma pinça, por exemplo, na placa-mãe e fechar um curto. A bateria está desligada. Nesse caso, eu vou continuar desmontando para a gente analisar. Bom, pessoal, placa desmontada, né? A gente tem acesso aqui a uma parte da placa-mãe, o restante está do outro lado, tem que desmontar inteira, mas a gente já chegou num conector que é importante. Esse conector aqui é do display. Antes esse conector era chamado de LVDS, agora já não é mais chamado de LVDS, é uma outra tecnologia que é EDP. Então ali o conector chama JEDP. E eu já achei o modelo dessa placa-mãe. Essa placa-mãe, quem fabrica ela não é a Alienware, não é a Dell. Quem fabrica ela é a Compal. Essa placa-mãe, essa marca Compal fabrica placas para várias marcas de notebook, Acer, Dell, Lenovo, entre outras marcas. Claro que esse é um projeto próprio para a Alienware. Temos o logo aqui estampado na placa-mãe. Mas o que eu quero dizer é que é uma fabricante específica de placa-mãe de outras marcas, tá? Então, assim, a gente consegue o esquema elétrico de alguma forma. E eu vou mostrar para vocês como que a gente analisa. Eu vou mostrar o esquema elétrico. Então aí, vocês estão vendo, esse aí é o esquema elétrico dessa placa-mãe, tá? Esse aqui utiliza um processador i7 de 9ª geração, ou seja, um Coffee Lake da Intel. E aqui a gente tem o modelo da placa-mãe, é uma LA-H351P, esse é o modelo da placa-mãe. Isso aqui é o bloco, o diagrama em blocos da placa-mãe. Então aqui tem a representação. E aqui é algo importante, aqui mesmo a gente já vai conseguir verificar quem é o responsável por controlar o EDP, né, o display. Então a gente vai conseguir ver aqui quem que controla o EDP. Então aqui a gente tem o CPU, tá? Deixa eu ver se eu consigo marcar aqui para vocês. Então aqui a gente tem o CPU e ele gerencia o GPU, que é a placa de vídeo da NVIDIA, né? Então aqui, ó, NVIDIA. E aqui a gente tem o conector EDP e o conector HDMI. Ou seja, quem controla diretamente a saída de vídeo é a placa de vídeo. E também temos aqui embaixo, não podemos esquecer, mais um ponto, ó, o EDP Panel, que aí já é direto com o CPU.
Ou seja, era para apresentar vídeo apenas com o CPU, tá? Então assim, a GPU também controla o EDP, mas é um processo que vem depois. Então ao ligar a máquina, o vídeo que apresenta ali no display, quem manda essa informação, quem manda esse vídeo, esse processamento é o processador, tá? Então a gente vai ter que entender por que não está aparecendo vídeo no display. Então a gente vai conseguir analisar o EDP. Então a gente vem aqui, ó, no esquema elétrico e procura EDP até chegar no conector EDP, que no caso eu estou fazendo errado, é JEDP. JEDP. Então aqui, ó, esse aqui é o conector do display, do EDP. E através desses sinais, tensões, a gente vai conseguir analisar e verificar o que está acontecendo, por que não está acendendo o display, por que não está vindo a imagem no display. Então é desta forma que trabalhamos. A gente analisa com o esquema elétrico quando disponível, né? Quando tem disponibilidade de esquema elétrico, fica mais fácil. E para vocês entenderem também, essa disponibilidade de esquema elétrico não é a Dell, não é a Compal que disponibilizou. De alguma forma esse esquema elétrico foi vazado da indústria e aí acaba caindo na internet e temos acesso a ele. Caso o direito de reparar seja aprovado, é isso que a gente busca, acesso lícito a esses materiais, pois utilizando esses esquemas elétricos, explicando agora para vocês que isso aqui não é algo que foi disponibilizado, parece que a gente está fazendo algo ilegal. Mas a gente precisa disso para poder analisar, consertar um notebook, um MacBook. Então a gente busca legalizar acesso a essas informações, esses esquemas elétricos, tá? Então vamos continuar lutando pelo direito de reparar. Em breve terá mais vídeo sobre o direito de reparar. Agora vamos analisar o que está acontecendo com esse notebook. Bom pessoal, aqui a gente já conseguiu analisar, tá faltando algumas tensões e sinais aqui no conector, mas como esse notebook já passou por uma outra assistência, tem marcas no parafuso, ou seja, essa placa-mãe foi removida, eu quero ver como que tá essa placa-mãe do outro lado. Então a gente vai remover essa placa-mãe, analisar o outro lado da placa, ver se tem tentativa de reparo, se tem reflow, enfim, o que nos aguarda do outro lado da placa-mãe. Eu vou remover aqui e aí continuamos avaliando. Bom, acabamos de remover então aqui a placa-mãe e do outro lado temos a placa-mãe na seguinte forma. Não dá para afirmar aqui com 100% de certeza, mas ao redor aqui da solda está um pouco esbranquiçado. Não sei se passou por algum processo químico ou se é assim de fábrica. Enfim, vamos tirar aqui o dissipador para a gente poder ver como que está a situação do CPU e do GPU antes de tirar qualquer conclusão. Então removemos aí, ó, o dissipador. Tá com todos os thermal pads, aparentemente. A pasta térmica, eu acredito que essa pasta térmica não é original, foi substituída, tá? Até tem um ponto branco aqui no meio do dissipador, que não faz parte da pasta térmica. Mas enfim, já dá pra gente analisar. Eu vou colocar essa placa no microscópio, pois esse esbranquiçado em volta dos componentes tá realmente estranho. Bom pessoal, o que eu quero dizer com esse esbranquiçado é aqui, ó, por exemplo, esse aqui é o indutor. Vou tentar posicionar a placa de uma outra forma, aqui é isso que eu estou dizendo. Em volta dos componentes está com essa resina, espécie dessa resina, esse resíduo, né, melhor dizendo, craquelando. Você passa pinça, sai esse resíduo. Isso se repete em todos os componentes, tá? Seja ele aqui esse DR-MOS ou indutor, parece que está em toda a placa. Eu acredito que essa placa passou por alguma espécie de banho químico, que o pessoal insiste tanto em fazer. Não sei como é esse banho químico, mas a impressão que dá é essa. Então passou algum produto aqui, na secagem ficou esse resíduo. Tem um vídeo que eu gravei no canal, deve estar no ar ou estará no ar. Então eu vou deixar até um card aparecendo aqui que eu mostro todo o processo de ultrassom, como a gente realiza o banho, nosso banho químico aqui na cuba ultrassônica. E lá nesse vídeo eu explico que teve um produto, na verdade 2 produtos que a gente utilizou, detergente, né, que é utilizado próprio para placas eletrônicas,
e 2 detergentes desses próprios para placas eletrônicas deixou a placa com essa aparência, com esse resquício, com esse resíduo em volta dos componentes. Então fica até interessante. Agora um exemplo prático para quem assistiu o outro vídeo da Cubo Ultrassônica. Quem estiver assistindo esse vídeo aqui, comenta aqui, assistiu o vídeo e realmente você comentou sobre esse resíduo em volta dos componentes. Era isso que eu estava falando. Já os outros detergentes que a gente utiliza não deixa esse resíduo em volta dos componentes. Então assim, é muito provável que essa placa passou sim por um banho químico, mas seguimos analisando aqui. Bom, aqui é o Sage BIOS também, ó, com a mesma situação, porém aqui tem um pouco mais, não sei se é fluxo, enfim, realmente essa placa aqui passou por alguma lavagem. Mais aqui, enfim. Olha aqui entre a solda. Aí o que me preocupa mais, eu vou focar bem aqui, ó. O que me preocupa mais é o seguinte, esse resíduo que está aqui, que eu estou raspando, quem garante que não está desta forma embaixo da PCH, embaixo do CPU, embaixo da GPU, pois ali são solda BGA. E se esse resíduo no momento era líquido, entrou por baixo desses componentes e secou, e assim ficou desse jeito nessa placa por fora, lá embaixo também deve estar desta forma. Então assim, é complicado. Para a gente poder garantir esse serviço, a gente consegue remover isso no nosso ultrassom com um detergente próprio. Mas fica complicado porque é algo que está lá embaixo, a gente não está vendo, né? E isso pode ser prejudicial para a máquina. Então assim, quem quer fazer banho químico, faz da forma correta, pelo menos a forma que a gente faz aqui, eu acredito que seja a forma correta. A gente testou vários detergentes e alguns ficavam desta forma, o que não é legal, pois lá embaixo do GPU, da solda BGA, fica assim. A gente já tirou componentes BGA para a gente ver como que ficava. Então a gente chegou nesses detergentes. Então quem quer fazer algo correto, pelo menos no nosso ponto de vista, assista outro vídeo, está cheio de dicas lá. Seguimos. Bom, pessoal, isso aqui já é o suficiente para nós. A gente analisou através do esquema elétrico, visualmente, e também identificamos o circuito aqui que controla o vídeo que vai para o EDP, né, para o display. Identificamos uma falha, tá faltando algumas tensões e sinais. Agora, para a gente poder seguir, prosseguir, avançar no reparo, aí a gente precisa da aprovação do cliente, pois até o momento não realizamos nenhum tipo de intervenção. Está da mesma forma que recebemos, não demos calor na placa, não trocamos componentes, não fizemos nada, apenas analisamos. Vamos passar o orçamento ao cliente. Caso seja aprovado, aí sim vamos fazer as intervenções e vamos avançando com o reparo. Mas com certeza, após o reparo, e com sucesso, né, essa placa terá que ir para um banho químico no nosso ultrassom. Caso seja reprovado, a gente vai montar da mesma maneira que recebemos e vamos devolver ao cliente, tá? Então é desta forma que a Noteprint trabalha. Daí, caso seja aprovado, a gente grava um vídeo de reparo, de tentativa de reparo desse notebook Alienware. É uma tentativa de reparo, pois só vamos ter a certeza se terá sucesso essa tentativa quando a gente iniciar e for avançando com os reparos, né? Então é assim que trabalhamos. Se você precisa de reparo, sempre na descrição do vídeo tem um link para o nosso WhatsApp. Fica à vontade para saber como que trabalhamos. Se você chegou aqui, não custa nada deixar o joinha aí pra gente, isso ajuda bastante a divulgar os nossos vídeos. Se inscreva no canal também. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.